Bom, as medidas conferidas, então agora eu vou marcar os pontos onde serão cortados, mas vou marcar com fita, para que quando eu passar o disco de corte, eu não machuque a peça toda. Para fazer o corte, então, que já está marcado aqui, eu vou usar uma micro retífica com um pequeno disco de corte bem leve, usado justamente para fazer pequenos cortes, madeira, plástico e tudo mais. Primeiro furo. Está feito então o primeiro furo. Então agora vamos ao segundo furo, usando a retífica, a mínima retífica. Faz um pozinho, faz um bom pozinho aqui. Bom, testando aqui os furos, eu coloquei então a peça para ver se há um encaixe. Ela ainda não encaixou perfeitamente, eu ainda não fiz os furos para os parafusos, para os 6 parafusos que tem aqui nessa parte. Porém, os rasgos que foram feitos foram corretos aqui, de modo que a peça encaixou perfeitamente. Então agora eu vou tirar, fazer os furos dos parafusos que estão aqui, eu preciso marcar e depois passar o revestimento de silicone internamente, o silicone preto, e depois, quando tiver fixada a peça, passar o silicone por dentro para evitar entrada de água e qualquer outra coisa. Então,
a primeira parte, que foram os cortes, foram bem sucedidos, tá tudo ok. Então agora eu vou marcar para fazer os furos, para encaixar a peça perfeitamente. Tá furando de novo? Mas olha só o furo. Então agora nas juntas aqui eu vou colocar silicone preto. O silicone preto ele faz uma espécie de um anel de retenção aqui, né? Então eu vou colocar, esperar secar um pouquinho, depois eu ponho na peça. Bom, então passando o silicone preto, que é uma espécie de uma borracha, passando em toda a volta, é como se fosse uma guarnição de borracha que impede a entrada de água por esse ponto aqui. Usei silicone preto, agora eu vou deixar secar um pouquinho para depois colocar lá no lugar.